I'm going to talk about, first of all, the sufficiency of Scripture for counseling and for ministry. Eu vou começar falando a respeito da suficiência das Escrituras no aconselhamento. And then we'll move on to talk about the sufficiency of Scripture for helping people with marriage problems. Aí nós vamos começar a falar sobre a suficiência das Escrituras para se ajudar pessoas que estão enfrentando problemas matrimoniais. We're also going to be talking about the sufficiency of Scripture for understanding why people feel and behave the way they do. Nós também vamos falar sobre a suficiência das Escrituras para compreendermos por que as pessoas se comportam e agem como agem. We'll be talking about the sufficiency of Scripture for helping people deal with the problem of sinful anger. Sinful anger. Nós vamos também falar sobre a suficiência das Escrituras para ajudar as pessoas a lidarem com a ira pecaminosa. Some time ago, when I was director of counseling at the Christian Counseling and Educational Foundation in the Philadelphia area, quando eu era diretor do Centro de Aconselhamento, da Fundação de Aconselhamento lá na região da Filadélfia, algum tempo atrás, I had a person who came from the Netherlands to interview different Christian counselors. Houve uma pessoa que veio me procurar e ela estava entrevistando os mais variados conselheiros cristãos. She came to our center and visited with me and asked me the question, what kind of counseling do you do? E ela, ao chegar ao nosso centro de aconselhamento, me perguntou: que tipo de aconselhamento vocês fazem? I said, we do Christian counseling. Eu disse: nós realizamos aqui aconselhamento cristão. She said, well, what do you mean by Christian counseling? E o que vocês querem dizer por aconselhamento cristão? Ela perguntou. I said, for me, Christian counseling involves at least 4 things. Eu disse: para mim, o aconselhamento cristão inclui pelo menos 4 coisas. If you're going to be doing Christian counseling, it obviously means that the person who's doing it is a real Christian. Se você vai fazer um aconselhamento chamado de cristão, então quem está realizando esse aconselhamento, obviamente, precisa ser um que é cristão. Second, if you're going to be doing Christian counseling, it means that you'll be doing Christ-centered counseling. Se você vai fazer aconselhamento cristão, em segundo lugar, você precisa fazer um aconselhamento que é cristocêntrico. Christ will not merely be an add-on to your counseling. Cristo não vai ser apenas um adendo ao seu aconselhamento. He'll not be merely an appendage to your Ele não counseling. será apenas um apêndice ao seu aconselhamento. He'll be the heart and soul of your counseling. Ele será o coração e a alma do seu aconselhamento. He'll be the solution to our problems. Ele será a solução para os nossos problemas. Thirdly, I said that real Christian counseling is church-based counseling. Aí eu disse que, em terceiro lugar, o aconselhamento cristão é aquele aconselhamento que está alicerçado na igreja. The primary means by which God brings people to himself is through the church. O meio principal, primordial, através do qual Deus traz as pessoas ao seu convívio é a igreja. When the Apostle Paul went out on his missionary journeys, he was sent out by a church. Quando o apóstolo Paulo saiu nas suas viagens missionárias, ele foi enviado por uma igreja. To win people to Christ and to plant churches. Para ganhar pessoas para Cristo e para plantar igrejas. And when he returned from his missionary journey, he reported to a church. E ao voltar da sua viagem missionária, ele deu um relatório à igreja. You read about that in Acts chapter 14. Nós lemos a esse respeito em Atos capítulo 14. But not only is the church the primary means by which God reaches people for Jesus Christ, mas a igreja não é apenas o meio primordial através do qual Deus alcança as pessoas para Cristo. it's the primary means by which he builds his people up. É também o meio primordial através do qual ele edifica seu povo, And helps them to become like Jesus Christ. ajudando essas pessoas a se tornarem como Jesus Cristo. That's the process that we call sanctification. É o processo que nós chamamos de santificação, Helping people to become holy in their hearts and conduct. ajudando as pessoas a se tornarem santas tanto no seu coração como na sua conduta. And so Christian counseling will always be church-based counseling. Então o aconselhamento cristão sempre será um aconselhamento arraigado, fincado na igreja. And fourth, I said that Christian counseling will be Bible-centered counseling. E aí eu disse que o aconselhamento cristão será um aconselhamento centrado na Bíblia.
We'll use the Bible to help us to understand the problems of people. Nós vamos usar a Bíblia para nos ajudar a compreender os problemas das pessoas. Why they have the problems they have. Por que elas têm os problemas que têm? And we'll use the Bible to provide solutions to those problems. E vamos usar a Bíblia para prover soluções para esses mesmos problemas. Now at this point, this person who was sitting in my office interjected another question. A essa altura, aquela pessoa que me entrevistava fez uma outra pergunta. She said, "What you're saying is all very well and very good, but what do you do when people have really serious problems?" Ela disse, olha, tudo isso que o senhor está falando é muito bonito, muito interessante, mas o que é que vocês fazem quando as pessoas têm problemas realmente sérios? Now, that question told me a lot about that woman's view of the usefulness of scriptures in counseling. A verdade é que a pergunta que aquela mulher me fez me disse muito a respeito da visão que ela tinha acerca da utilidade da Bíblia no aconselhamento. She believed that the scriptures had some value. Ela cria que a Bíblia tinha algum valor. After all, she was a professing Christian. Afinal, ela era uma cristã professa. And she would have claimed to believe that the Bible was the Word of God. E ela estava pronta a reconhecer que a Bíblia era a palavra de Deus. And so she thought the Bible has usefulness in some realms, Então ela achava que a Bíblia tinha utilidade em alguns campos, but especially in our relationship with God. mas especialmente no nosso relacionamento com Deus. She believed that the scriptures were helpful in telling a person how to be saved. Ela cria que as escrituras eram de ajuda para mostrar uma pessoa como ser salva, How to pray, como orar, how to witness, como testemunhar, how to know what to believe. como saber no que crer. But she also believed that when it comes to really serious problems, Mas ela também cria que quando chegava o momento de se enfrentar um problema realmente sério, the scriptures were of minimal value. as escrituras aí nesse caso seriam de um valor mínimo. She believed that when it comes to understanding and solving really serious problems, Ela cria que quando chegava o momento de se compreender e resolver problemas realmente complicados, we need more than the Bible. na verdade nós precisamos mais do que a Bíblia. Now that's the perspective that many professing Christians have about the usefulness of Scripture in counseling. Esse é o ponto de vista, é a perspectiva que muitos crentes professos têm com relação à utilidade da Bíblia no aconselhamento. When it comes to the ministry of counseling, some Christians hold to what we could call a non-sufficiency view of the Bible. Quando nós tratamos de aconselhamento bíblico, muitos cristãos professos têm uma visão que nós poderíamos chamar de uma visão de não suficiência das Escrituras. Some Christians hold to what we could call the two-book view. Alguns defendem o que nós chamamos de a visão dos dois livros. They believe that when it comes to understanding the problems of people, we get some understanding from the Bible. Eles creem que quando chega o momento de se entender algum problema ligado às pessoas, dá para se tirar da Bíblia alguma coisa. That's one book from which we draw our understanding. Então esse é um dos livros da onde nós tiramos um pouco da nossa compreensão. But they also believe that we can draw a lot of help in terms of understanding people and their problems from the research and from the investigations and discoveries of men, be they Christian or non-Christian. Mas essas pessoas também creem que quando é a hora de realmente buscar ajuda para se entender o problema e para se de fato ajudar uma pessoa, tem que se lançar a mão de livros e de pesquisas, de trabalhos de pessoas humanas, sejam elas cristãs ou não. For example, Stanley Jones, who teaches at Wheaton Graduate School, a Christian college. Por exemplo, Stanley Jones, que leciona no Wheaton College, says that when it comes to the scriptures, the revelation that we have there is of limited scope. e ele diz que quando nós estamos tratando das Escrituras, a revelação que nós ali temos, ela tem um âmbito restrito. And that Christians must necessarily extend their knowledge beyond the words of Scripture. E que os cristãos precisam necessariamente ir além no seu conhecimento do que as Escrituras nos dão.
by exercising their reason and learning from experience. colocando a sua mente para trabalhar o seu raciocínio e aprendendo da experiência. And so he exhorts Christians to commit themselves to the task of integration as a lifelong endeavor. Então ele impulsiona as pessoas para aquilo que nós chamamos de integracionismo, de integrar as coisas em termos de um exercício de vida. In other words, we must integrate the ideas of men with Scripture. Em outras palavras, nós temos que integrar as ideias humanas com as Escrituras. He and many others are saying that the Scriptures are not enough. Ele e tantos outros estão dizendo que as Escrituras não são suficientes. Larry Crabb, for example, says, Larry Crabb, por exemplo, diz o seguinte: all truth is certainly God's truth. toda prova certamente é prova de Deus. Now, all truth is certainly God's truth. Truth or truth? Truth. I'm sorry. Toda verdade é verdade de Deus. Could you repeat this last one? All truth is certainly God's truth. Certamente toda verdade é verdade de Deus. That's the statement of Larry Crabb. Essa é a frase de Larry Crabb. Then he goes on to expand on what he means by that. Mas aí ele vai expandir e explicar o que ele está dizendo por isso. Because in reality, no one would disagree with the statement that all truth is God's truth. Porque na verdade ninguém haveria de discordar com a afirmação de que toda verdade é verdade de Deus. Of course, it is just as true that all lies are the devil's lies. Também é tão verdade quanto isso que todas as mentiras são mentiras do diabo. The issue is, how do you tell the difference between the truth and a lie? A questão é como é que se faz a diferença entre o que é verdade e o que é mentira. Well, Larry Crabb says the doctrine of general revelation provides warrant for going beyond the propositional revelation of Scripture into the secular world of scientific study, expecting to find true and usable concepts. O Larry Crabb diz que a doutrina da revelação geral nos dá um impulso, uma garantia para irmos além da revelação proposicional das Escrituras rumo ao estudo científico do mundo secular, esperando encontrar verdade e conceitos úteis nesse campo. So what they're saying is that we need two books to understand people and solve their problems. Então o que essas pessoas estão dizendo é que nós precisamos de 2 livros para auxiliar uma pessoa a resolver os seus problemas. We need more than the Bible. Nós precisamos mais do que a Bíblia. We need the special revelation of God's Word. Nós precisamos a revelação especial da palavra de Deus. And we need general revelation which may come to us through the teachings of unsaved men who do not believe the Bible. E nós precisamos também da revelação geral de Deus, que poderá até vir a nós por meio de homens que nem salvos são e nem a Deus conhecem. And what we're saying is that these views declare that the Bible is not sufficient. Então o que nós temos a afirmar com isso é que essas proposições, essas visões afirmam para nós que a Bíblia é insuficiente. Now there are other believers who believe that the Bible is sufficient. Existem outros cristãos que creem que a Bíblia é suficiente. That in the Scriptures we have everything we need. Que nas Escrituras nós temos tudo de que precisamos. To understand people. Para compreender as pessoas. To understand their problems. Para compreender seus problemas. To understand why they have their problems. Para entender por que estão tendo aqueles problemas. And to understand how to solve those problems. E para compreender como resolver aqueles problemas. Now I believe the Bible is sufficient for counseling. Eu creio que a Bíblia é suficiente para o aconselhamento. I believe we don't need anything more than the Bible for ministry. Eu creio que nós não precisamos nada além da Bíblia para o ministério. The Scriptures are sufficient. As Escrituras são suficientes. Now when I speak of the Scriptures being sufficient, I mean that the Scriptures are sufficient to do whatever God says they're sufficient to do. Então, quando eu afirmo que as Escrituras são suficientes, eu estou dizendo com isso que elas são suficientes para fazer tudo aquilo que Deus diz que ela pode fazer. I don't mean that the Scriptures are sufficient for helping you to understand how to fix your car or your computer or your fax machine. Eu não creio que as Escrituras sejam suficientes para ajudar você a compreender como consertar seu fax,
seu automóvel ou qualquer outra coisa assim. I don't mean that you can't learn anything from research and observation from others who study human behavior. Eu não estou dizendo que nós não podemos aprender outras coisas de pessoas que estudam o comportamento humano. But I do mean that while some of the observations of researchers may be interesting and even helpful, Mas enquanto algumas observações desses pesquisadores podem até ser interessantes e até úteis, they are not absolutely necessary. elas não são absolutamente necessárias. We don't put our absolute trust in anything that man discovers. Nós não colocamos a nossa confiança completa em absolutamente nada que o homem descobre. We don't accept as valid anything that man discovers in the non-physical realm unless it's clearly taught in Scripture. Nós não cremos em nada que o homem descobre no mundo não físico, a menos que isso seja claramente ensinado nas Escrituras. We accept that research may illustrate biblical truth. Nós aceitamos que a pesquisa poderá até ilustrar a verdade bíblica, But the research of men does not prove biblical truth. mas a pesquisa do homem não prova a palavra de Deus. Nor is the research of men really necessary for us to understand people. E nem a pesquisa humana é necessária para que nós realmente compreendamos as pessoas. Otherwise, God's people for thousands of years Caso were, contrário, o povo de Deus por milhares de anos were left in a deficient condition. foi deixado numa condição totalmente deficiente. Still further, when we say that the Scriptures are sufficient, we don't mean they're sufficient for helping you to understand and solve your physical problems. Quando nós dizemos que as Escrituras são suficientes, nós não estamos dizendo com isso que elas são suficientes para você compreender e resolver seus problemas físicos. Rather, we mean that when it comes to this matter of our non-physical problems, understanding them and resolving them, the Scriptures are sufficient. Mas nós estamos sim dizendo que quando nós temos que entender e procurar solucionar os nossos problemas não físicos, aí as Escrituras são sim suficientes. The Scriptures are sufficient to help us to resolve our relational problems, As Escrituras são suficientes para nos ajudar a resolver os nossos problemas relacionais, our emotional os problems, nossos problemas emocionais, our attitudinal os problems, nossos problemas de atitude and the problems that we have with people. e os problemas que nós temos para com as pessoas. Now, one more thing that I must make clear when I talk about the sufficiency of Scripture Mas existe ainda uma última coisa que eu preciso deixar claro ao falar sobre a suficiência das Escrituras. I don't mean that the Scriptures are sufficient without the aid of the Holy Spirit. Eu não digo que as Escrituras sejam suficientes sem o auxílio do Espírito Santo. We are not bibliolaters Nós não somos bibliólatras, who have a magical view of the Bible. que têm uma visão mágica da Bíblia. We believe that any insights, any understanding, any changes that are made through the Scriptures must be done by the Holy Spirit. Nós cremos que qualquer mudança, qualquer transformação que é efetuada através das Escrituras tem que necessariamente ser feita através do Espírito Santo. For example, in 1 Corinthians chapter 6, Por exemplo, em 1 Coríntios 6, Paul writes to the Corinthians and he talks about some of them who were homosexuals. Paulo fala aos coríntios e ele fala a alguns que eram homossexuais. This is verses 9 through 11. Versículos 9 a 11. Some of you, he says, were homosexuals. Alguns de vocês eram efeminados, ele diz. Some of you were covetous. Alguns de vocês eram eram impuros. Eu vou começar pela ordem certa aqui. Some of you were drunkards. Alguns de vocês eram bêbados. Some of you were fornicators. Alguns de vocês eram fornicadores. He's saying this was your lifestyle. Esse era o estilo de vida que vocês tinham, ele disse. This was the pattern of your life. Era o padrão da sua vida. But he says that's no longer your pattern. Ele diz, mas esse não é mais o padrão da sua vida. In verse 11 he says, such were some of you. No versículo 11 ele diz, tais fostes alguns de vós. Not such are some of you. Não, tais sois alguns de vós. Such were some of you. Tais fostes alguns de vós. And what was it that made the change? E o que é que fez a mudança? Well, verse 11 says, you were sanctified.
O versículo 11 diz: mas fostes santificados, you were justified in the name of the Lord Jesus, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo and by the Spirit of our God. e no Espírito do nosso Deus. Paul recognized that it was not simply his preaching or counseling that made the change. Paulo reconhecia que não era simplesmente a sua pregação ou seu aconselhamento que efetuava a mudança. It was not simply reading the Bible to them, Não era simplesmente o ler a Bíblia àquelas pessoas, nor teaching the Bible to them. nem mesmo ensinar a Bíblia para eles. That was necessary, Isso era necessário, but it was ineffective apart from the work of the Spirit of God. mas seria ineficaz se não fosse feito junto com a obra do Espírito de Deus. Now, I want to give to you several reasons why I believe the Bible is sufficient and why I do not accept the non-sufficiency view of Scripture in terms of counseling and ministry. Eu quero dar para os irmãos alguns argumentos acerca do porquê que eu creio que nós não podemos defender a insuficiência das Escrituras e porquê que nós cremos que elas são suficientes para o aconselhamento e ministério. First of all, I do not put my trust in what men have to say because of man's finiteness. Primeiro, eu não coloco a minha confiança no que o homem tem a dizer por causa da finitude do homem. All of us only see a small slice of reality. Cada um de nós só consegue contemplar uma pequena parcela da realidade. Even the most intelligent of men do not know everything. Até o homem mais inteligente não sabe tudo. And the truth is that unless you know everything for sure, you can't know anything for sure. E a verdade é que, a menos que você conheça tudo com certeza, você não consegue conhecer nada com certeza. Because you only see a small slice of reality. Porque você só contempla uma pequena faceta da realidade. And what you don't know may completely invalidate or change your understanding of what you do see. E aquilo que você não enxerga e não compreende poderá mudar, transformar aquilo que você enxerga ou compreende. The story is told of 6 blind men who bumped into an elephant. Conta-se a história de 6 cegos que deram um encontrão num elefante. The one blind man bumped into the leg of the elephant, put his arms around that leg. Um cego trombou com a perna do elefante, ele abraçou a perna do elefante. And said an elephant is like the trunk of a tree. E ele disse: o elefante é como um tronco de uma árvore. Another blind man bumped into the back of the elephant and grabbed hold of the elephant's tail. Um outro trombou com o traseiro do elefante e segurou no rabo do elefante. He said to the other man, "No, you're wrong. An elephant is like a rope." Ele disse: não, você está errado, um elefante é como uma corda. Another blind man bumped into the front of that elephant and grabbed hold of his trunk. E outro cego trombou de frente com o elefante e agarrou a tromba do elefante. And he said, "No, both of you are wrong. An elephant is like a fire hose." Não, vocês todos estão errados. O elefante é como se fosse uma mangueira de bombeiro. Another blind man bumped into the side of the elephant. Mas um outro cego trombou na lateral do elefante. And he said, "All you guys are wrong. An elephant is like the side of a barn." Ele disse: não, vocês todos estão errados. Um elefante é como se fosse um prédio bem comprido. Another blind man who was a very tall blind man and grabbed hold of the ear of the elephant. Um outro cego que era bem mais alto que os demais acabou apalpando a orelha do elefante. And he said, "Yeah, all you guys are wrong. An elephant is like a fan." Ele disse: não, vocês todos estão errados. O elefante é como se fosse um leque. Now, which one of those blind men was right? Qual daqueles cegos estava certo? None of them. Nenhum deles. All of them were wrong. Todos estavam errados. And why? Por quê? Because they only saw a part of that elephant. Porque eles apenas conseguiram contemplar uma parte daquele elefante. And so it is with all of us. E a mesma coisa acontece conosco. We're finite. Nós somos finitos. We don't know everything. Nós não sabemos todas as coisas. We only see a part of what is real. Nós só enxergamos uma parte daquilo que é real. And the only way that we can know anything for sure E a única forma de nós conhecermos algo com toda certeza is to know everything é conhecendo tudo or to be in contact with someone who does know everything ou estarmos em contato com alguém que sabe tudo and who chooses to reveal truth to us. e que
opta por revelar a verdade a nós. We have such a one who does that for us, Nós temos alguém que faz isso por nós, even our God. o nosso Deus. He knows everything. Ele conhece todas as coisas. Some time ago, I picked up a local newspaper, Há algum tempo atrás eu peguei um jornal na cidade que eu estava, and in that newspaper there was an article which illustrates what I'm trying to say. e havia um artigo ali que ilustra o que eu estou tentando dizer para os irmãos. The article said Pluto may not be a planet. O artigo dizia: Plutão talvez não seja um planeta. Can you believe it? Você acredita nisso? Is everything we learn in school a lie? Será que tudo nós aprendemos na escola é mentira? This Pluto business is the last straw in the duplicity and uselessness of education. Essa questão de Plutão aqui é a gota final para nos mostrar a duplicidade e a besteira do que nós aprendemos na escola. Now we're being told that Pluto is not a planet, when once we were told that it was a planet. Então, agora estão nos dizendo que Plutão não é um planeta, mas um dia nós aprendemos que Plutão era um planeta. The article goes on to say, and the guy writes and says, at one time we were told to always eat a good breakfast. Certa vez na vida, ou certa época da vida, diz o mesmo autor do artigo, diziam para nós que nós tínhamos que tomar aquele café da manhã bem reforçado. That's what they taught us in school. Foi o que nós aprendemos na escola. They said it was good for us. E nós dizíamos, é o que nós precisamos. Well, you know it, I know it, we all know it, they were wrong. E você sabe, eu sei, nós todos sabemos que eles estavam errados. We all now know that a good breakfast is bad for you. Nós todos agora sabemos que o café reforçado faz mal para você. Those eggs sunny side up, Aqueles ovos fritos, that crisp bacon, aquele bacon fritozinho, the butter-soaked toast covered with jelly, aquela torrada ensopada de manteiga e depois de geleia por cima, bad for you. tudo isso faz muito mal. So now we always eat a bad breakfast because they say a bad breakfast is good for you. Então hoje nós tomamos aquele cafezinho porcaria porque eles dizem que o cafezinho porcaria faz bem para nós. And remember the milk? E você se lembra do leite? Maybe you won't relate to this, but in the United States they used to always give milk to children in school. We had that here sometime. Okay. Mais nos Estados Unidos, mas aqui a gente ainda tem um pouco disso, de se dar leite para as crianças nas escolas. He says, remember paying the milk money and having milk served right there in the classroom? Você se lembra que você pagava pelo leite e ele era servido ali na sala de aula, ele diz. What kind of milk was it? Que tipo de leite era aquele? Was it skim milk? Era leite desnatado? Was it low-fat milk? Era leite semi-desnatado? Ha! You know it wasn't. Você sabe que não era. It was milk with all the evil left in it. Era leite com todas as coisas ruins ainda dentro dele. And they said it was good for you. E eles diziam que fazia bem para nós. Good for you? Fazia bem? It was clogging your arteries and hastening your trip to the grave. Ele estava simplesmente bloqueando as suas artérias e apressando a sua viagem rumo ao túmulo. And they called that an education. E eles chamavam isso de educação. The older you get, the clearer it becomes that education for the young may not only be useless, but downright dangerous. Quanto mais velho você fica, logo você percebe que a educação que é dada para os jovens não só é perniciosa, mas ela está totalmente errada e perigosa. You see, the point is that we're finite. And so many of the things that we thought were just really tied down, we're not tied down at all. A verdade é que nós somos finitos. E tudo aquilo que nós achávamos que estava tudo muito bem abotoadinho, não estava tão bem abotoadinho assim não. We're finite. Nós somos finitos. And so we need more than what finite men have to say. E nós precisamos mais do que o que homens finitos podem dizer. To understand people and their problems. Para entendermos as pessoas e seus And problemas. to find the solutions to those E problems. para encontrarmos as soluções a esses problemas. Second, Em segundo lugar, I believe that we have all that we need in the scriptures and that we do not need the findings of men outside of the scriptures. eu creio que nós temos tudo de que precisamos das Escrituras, nas Escrituras, e não precisamos
das descobertas de homens que estão completamente longe das Escrituras, to understand and counsel people, because men are not only finite, they are depraved. Nós precisamos disso e não precisamos da ajuda daqueles homens, porque, na verdade, os homens são depravados, eles, além de serem finitos. The Bible makes it clear that we are totally depraved. A Bíblia deixa muito claro que nós somos totalmente depravados. We are pervasively depraved. Nós somos completamente depravados. Because we are sinners. Por sermos pecadores. We are born into the world as sinners. Nós nascemos neste mundo como pecadores. And sin has affected every aspect of our being. E o pecado afetou e influiu toda parte do nosso ser, including our minds. Inclusive a nossa mente. Jeremiah 17:9 says the heart is deceitful above all things. Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso acima de todas as coisas. And desperately wicked, who can know it? E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Now the heart in Scripture is primarily referring to our thought processes. O coração nas Escrituras se refere basicamente ao nosso processo de pensar. Hebrews 4:12 makes this clear. Hebreus 4:12 deixa isso muito claro. It tells us that the Word of God is able to be a discerner of the thoughts and intents of what? A Bíblia diz lá que a palavra de Deus, ela discerne os pensamentos e os intentos do quê? Of the heart. Do coração. And so what do we do in our hearts biblically? Então o que é que nós fazemos no nosso coração em termos bíblicos? We think in our hearts. Pensamos no nosso coração. We have intentions in our hearts. Temos intenções no nosso coração. We plan with our hearts. Nós planejamos com o nosso coração. Psalm 19:14 says essentially the same thing. Salmo 19:14 essencialmente diz a mesma coisa. It says in reference to the heart, let the words of my mouth and the meditations, which is a thought process, let the meditations of my heart be acceptable in your sight. Ele diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, que é o processo de pensamento, serem agradáveis ao Senhor. So because our hearts are affected by sin, porque os nossos corações foram influenciados, afetados pelo pecado, atingidos pelo pecado. We can't trust our own judgments. Nós não podemos confiar no nosso próprio juízo, discernimento. We can't trust our own interpretation. Nós não podemos confiar na nossa própria interpretação. We can't trust our own thoughts. Nós não podemos confiar nos nossos pensamentos. Because our hearts are deceitful and evil. Porque os nossos corações são enganosos e são malignos. Psalm 14:3 says, the Lord looked down from heaven upon the sons of men to see if there were any who understood. Salmo 14:3 diz que Deus dos céus olhou para os filhos do homem para ver se havia alguém que entendia. And the verdict was, there's none who understand. E o veredito foi, não há um sequer que entenda. In Romans 1:18 through 25, em Romanos 1:18 a 25, the Apostle Paul says, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. O apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se revela dos céus contra todos os homens. Let me just find the verse, make it easy. Contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. He says that even if men bump into the truth, ele está dizendo que mesmo que as pessoas trombem com a verdade, because of their ungodliness and unrighteousness, they suppress it, they hold it down. Por causa da impiedade e da perversão dessas pessoas, elas suprimem essa verdade, elas abafam essa verdade. They refuse to acknowledge it. Elas se recusam a reconhecer que aquilo é verdade. They distort it. Elas distorcem aquilo. They put another interpretation on it. Elas colocam uma outra interpretação naquilo. For example, there's all kinds of evidence in our world that there is a creator. Por exemplo, há toda sorte de evidência no nosso mundo de que há um criador. They bump into that truth all the time. Eles estão sempre trombando com essa verdade. And yet they refuse to accept it.
Mas eles se recusam a crer nisso, a aceitar isso. And instead invent the doctrine of evolution. E em lugar disso inventam a doutrina da evolução. Men suppress the truth. Os homens suprimindo a verdade. They invent other explanations as to why we do the bad things we do. Inventando outras explicações para o porquê fazemos as coisas ruins que fazemos. Why we think the bad things we do. Porque pensamos da forma maligna que pensamos. Why we desire the bad things we do. Porque desejamos as coisas erradas que desejamos. Why we behave in the wicked ways that we do. Porque nos comportamos de forma tão ímpia como nos comportamos. They suppress the truth. Eles suprimem a verdade. And professing themselves to be wise, Paul says they became fools. E professando-se sábios, tornaram-se loucos, diz Paulo. They exchanged the truth of God for a lie. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. They worship and serve the creature rather than the creator. Eles adoram e servem a criatura e não ao Criador. And just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind. E já que eles não quiseram aceitar a existência de Deus e crer neles, Deus os entregou a uma mente pervertida. Paul says very clearly in Romans 8 and verse 7 that the mind set on the flesh is hostile toward God. Paulo diz claramente em Romanos 8:7 que a mente, the mind set on the flesh Okay. is hostile toward God. que a mente que repousa na carne é hostil contra Deus. Every unsaved man's mind is an enemy of God. Toda mente de um homem não salvo é inimiga de Deus. Now some are nice enemies Alguns são inimigos bonzinhos, and some are nasty enemies. alguns são inimigos bravos. But whether nice or nasty, the Bible says the mind of all unsaved men are hostile toward God. Mas sejam eles bonzinhos ou bravos, a Bíblia diz que a mente deles é hostil para com Deus. In Colossians 1:21, Paul says the mind set on the flesh, which is the mind of every unsaved man, Paulo diz em Colossenses 1:21 que a mente que está alicerçada na carne, que é a mente de todo homem que não conhece a Deus, is alienated from God. está alienada de Deus. You were formerly alienated and hostile toward God in your mind, says Paul. Paulo diz, vocês antigamente eram hostis e estavam alienados de Deus quanto à sua mente. In Colossians 1:21. Lá em Colossenses 1:21. Now, in commenting on the role that secular disciplines should play in biblical counseling, Para comentar o papel das disciplinas seculares no aconselhamento, David Paulison, a colleague of mine, vividly describes what we call the noetic impact of sin on man's thinking processes. o David Paulinson, que é um colega meu, ele descreve o impacto o impacto noético do pecado no processo de pensamento do homem. He says, secular disciplines may serve us well as they describe people. As disciplinas seculares podem até nos fazer bem ao descreverem as pessoas. They may challenge us by how they seek to explain, guide, and change people. Elas podem até nos desafiar com a sua tentativa de procurar entender, nortear e dar solução para as pessoas. But they seriously mislead us when we take them at face value because they are secular. Mas elas acabam nos levando para o caminho totalmente errado quando nós aceitamos o que elas dizem como sendo correto. We're talking here about the ideas of psychology. E isso por serem seculares. Nós estamos aqui falando das ideias da psicologia. Psychologists, philosophers Os filósofos psicólogos explain people, explicam as pessoas, define what people ought to be like. definem como as pessoas deveriam ser. They try to solve people's problems without considering God. Essas pessoas procuram resolver e considerar as pessoas sem levar em conta a pessoa de Deus. And man's relationship to God. E o relacionamento do homem com Deus. David Paulison says secular disciplines have made a systematic, listen to this, a systematic commitment to being wrong. David Paulison diz o seguinte, ouça bastante atentamente: as disciplinas seculares assumiram um compromisso sistemático de estarem erradas.
He says they always distort what they see Elas sempre distorcem o que enxergam. and mislead by what they teach and do. E elas conduzem ao erro pelo que ensinam e pelo que fazem. Because from God's point of view, the wisdom of the world has fundamental folly written through it. Porque do ponto de vista de Deus, a sabedoria do mundo tem toda sorte de erro escrita nela. They will not acknowledge that God has created human beings as God-related and God-accountable creatures. Eles não haverão de reconhecer que Deus criou os seres humanos como seres que se relacionam com Deus e como criaturas que prestam contas a Deus. The mindset of the unbeliever is like a power saw with a set that deviates from the right angle. A mentalidade secular é como esses serrotes elétricos que acabam pegando um ângulo errado no corte da árvore e saem completamente tortos. It may be a powerful saw, Poderá ser até uma serra elétrica poderosa, which may cut a lot of wood, que pode até cortar muita madeira, but every board comes out crooked mas toda tábua sai torta, because the set of their mind is anti-God. porque a mentalidade deles é anti-Deus. And so I believe the scriptures are sufficient. Então eu creio que as escrituras são suficientes, We do not need more than the scriptures que nós não precisamos mais do que as escrituras, because of the finiteness of man por causa da finitude do homem and because of the depravity of man. e por causa da depravação do homem. And thirdly, Em terceiro lugar, and more important, e I believe that the scriptures are sufficient because of what the scriptures say about themselves. E mais importante do que os outros é que as escrituras estão certas pelo que as escrituras dizem acerca de si mesmas. I want to very briefly direct your attention to a couple of passages of scripture which declare that the Bible says it's sufficient. Eu quero levar os irmãos numa pequena viagem por alguns textos bíblicos que declaram que as escrituras são suficientes. I want to get you excited about the Bible. Eu quero que vocês vibrem com a Bíblia. I want to encourage you to trust the scripture, Eu quero encorajá-los a confiarem nas escrituras, to study the scripture, estudarem as escrituras, to use the scripture. usarem as escrituras. To, as Charles Spurgeon has said, let the lion out of its cage. Como disse Charles Spurgeon, para deixar o leão sair da sua caverna. He said the Bible is like a lion. Ele diz, a Bíblia é como um leão. You don't have to defend its power. Você não precisa defender o seu poder. You don't have to prove its authority. Você não precisa provar a sua autoridade. It's like a lion. É como um leão. Just let it out of its cage. Simplesmente deixe esse leão solto da sua jaula. Believe it and use it Creia nela e use-a with confidence. com confiança. Now, one of the passages which tells us about the sufficiency of Scripture is found in Psalm 19. Dos textos que nos fala da suficiência das escrituras é o Salmo 19. In verses 7 through 11, the Bible tells us some wonderful things about Scripture. E nos versículos 7 a 11, a Bíblia nos diz algo fantástico acerca das próprias escrituras. It tells us several things about what the Scriptures are. Nos diz várias coisas sobre o que as escrituras são. And then it tells us about what the Scriptures can do. E depois diz para nós o que as escrituras são capazes de fazer. What are the Scriptures? Que são as escrituras? The Scriptures are the law of the Lord, and they are perfect. São a lei do Senhor e é perfeita, versículo 7. They are complete. Completa. They are whole. Completa em si. They are comprehensive. Exaustiva. And they are the testimony of the Lord. São o testemunho do Senhor. And the testimony of the Lord is sure. E o testemunho do Senhor é fiel. It's trustworthy. It's unwavering. Ele é digno de confiança, ele não muda. It's reliable. It's certain. Ele é algo certo, ele é algo em que nós possamos confiar. What is the Scriptures? O que são as escrituras? The Scriptures are the precepts of the Lord, and they are right. São os preceitos do Senhor e são retos. They are upright. They are correct. Eles são íntegros. They're not crooked or perverse. Eles não estão tortos, não são pervertidos.
They're in accord with what is just and right and good. Eles estão de acordo com aquilo que é justo, certo, bom. They conform to that which is true and accurate. Eles se conformam àquilo que é verdadeiro e preciso. Still further, as this psalm tells us about what the scriptures are, Indo além do que esse salmo diz do que são as escrituras, it says that they are the commandments of the Lord, diz que são os mandamentos do Senhor and that they are pure. e que são puros, They're clear, they're lucid, they're radiant. são radiantes, são brilhantes, They're not confusing, they're not puzzling. não são confusos, não nos deixam com pontos de interrogação. This psalm goes on to say that the scriptures are the fear of the Lord and that they are clean. Esse salmo continua dizendo que eles são o temor do Senhor e que ele é límpido. Now, what the psalmist is saying is that the scriptures are the instrument that God uses in producing in us the fear of the Lord. O que ele está dizendo aqui, o salmista, é que as escrituras são o instrumento que Deus usa para produzir em nós o temor do Senhor. And the Bible says, blessed is the man who fears the Lord. E a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. I went through the scriptures some time ago and I made a note of 32 benefits that the Bible says comes to the man who fears God. Eu vasculhei a Bíblia há algum tempo atrás e eu alistei 32 benefícios que Deus diz ter o homem que teme a Deus. A colleague of mine who worked with me in the counseling ministry said one day, you know, we could get rid of most of our counselees if we could just invent one pill. Um colega meu que costumava trabalhar comigo no aconselhamento, ele disse, olha, eu creio que nós poderíamos nos livrar da maioria dos aconselhandos se nós conseguíssemos inventar uma pílula. And that pill wouldn't be Prozac. E essa pílula não seria o Prozac. It wouldn't be many of the other drugs that are given E não today. seria tantas das demais drogas que são dadas aí a granel hoje em dia. That pill would be the fear of the Lord. Essa pílula seria o temor do Senhor. Because to the extent that we fear God, Porque na proporção em que tememos a Deus, to the extent that we are God conscious, na proporção em que temos consciência de Deus, to the extent that we are God-centered in our lives, na proporção em que temos Deus como centro da nossa vida, the Bible says that godliness is profitable in all things. a Bíblia diz que a piedade é boa para todas as coisas, proveitosa para todas as coisas, Having the promise of the life that now is, tendo a promessa de vida que agora é and of that which is to come. e daquela que há de vir. So this psalm tells us what the Word of God is, Então este salmo diz para nós o que é a palavra de Deus, but it also tells us what the Word of God can do. mas também nos diz o que a palavra de Deus pode fazer. What can the Word of God do? E o que a palavra de Deus pode It fazer? can restore the soul. Ela pode restaurar a alma, It can make wise the simple. pode dar sabedoria aos simples, It can rejoice the heart. ela pode alegrar o coração, It can enlighten the eye. ela pode iluminar os olhos, It can make us clean. ela pode nos tornar límpidos, It endures e forever. ela permanece para You can sempre. trust it always. Você sempre pode confiar nela, It can warn us. ela pode nos alertar, It can produce sweetness in our lives. ela pode gerar doçura na nossa vida, It can make us prosperous in the most important ways. ela pode nos tornar prósperos nas coisas mais válidas, It is sweeter than honey. ela é mais doce do que o mel, It is more desirable than gold. ela é mais desejável do que ouro. My friends, if words mean anything, Meus queridos, se palavras significam alguma coisa, this text makes it clear that we have everything we need in the Word of God to help people with their problems. esse texto diz para nós de que nós temos tudo nas Escrituras de que nós precisamos para ajudar as pessoas com seus problemas. So much more could be said from that passage, but let's move over to a New Testament passage which says the same thing. Há tanto que poderia ainda ser acrescentado nessa passagem, mas vamos rapidamente para uma outra passagem no Novo Testamento. I refer to a very familiar passage in 2 Timothy. Eu estou me referindo a uma passagem muito conhecida em 2 Timóteo. 2 Timothy chapter 3, verses 14 through 17. 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17. Now, in verses 1 through 13 of 2 Timothy 3, Nos versículos 1 a 13 de 2 Timóteo 3,
The Apostle Paul tells us why counseling is necessary. O apóstolo Paulo nos diz por que o aconselhamento é necessário. In verse 1, he describes the nature of the times in which we live. No versículo 1 ele descreve a natureza dos tempos em que vivemos. They're perilous times. São tempos terríveis. In verses 2 through 9, he describes the nature of the people who live in this perilous world. Nos versículos 2 a 9 ele descreve a natureza das pessoas que vivem nesse nosso mundo. In verses 5, 8, 10 through 13, he describes the pressures that people who live like this put on other people, especially godly people. Nos versículos 5, 8, 10 a 13, ele descreve as pressões que as pessoas que assim vivem colocam sobre outras pessoas, especialmente sobre as pessoas piedosas. In verses 2 through 5, he describes the wicked propensities of people. Nos versículos 2 a 5, ele descreve as propensões ímpias das pessoas. He describes the continued influence of sinful habit patterns of thinking. Ele descreve a influência contínua dos padrões pecaminosos de pensamento. And sinful patterns of thinking. E também os Sinful patterns of thinking. e os hábitos pecaminosos de padrão de pensamento. Sinful desires. Os desejos pecaminosos. Sinful living. Viver ímpio. And then in verses 10 through 17, having described why counseling is needed and the kind of people who need counseling. E dos versículos 10 a 17, depois de ter descrito por que é necessário aconselhamento e quem são as pessoas que precisam de aconselhamento, He goes on to describe the resources for meeting these counseling needs. ele descreve nesses versículos os recursos para se atender às necessidades do aconselhamento. In verses 10 and 14, he says that our resources are found in apostolic teaching and apostolic example. Ele diz nos versículos 10 e 14 que os recursos de que precisamos são o ensinamento apostólico e o exemplo apostólico. And then in verses 15 through 17, he says that our resources, our all-sufficient resources, are found in the Word of God. E nos versículos 15 a 17 ele diz que os nossos recursos todos suficientes, são a palavra de Deus. Now, in this passage, he tells us again what the Word of God is. Nessa passagem ele volta a dizer para nós o que é a palavra de Deus. And then he tells us what the Word of God can do. E ele nos diz o que a palavra de Deus pode fazer. He says that the Word of God is the sacred writings or the Holy Scripture. Ele diz que a palavra de Deus são os sagrados escritos ou as santas escrituras. He says that the Scriptures are able, they have ability. Ele diz que as sagradas letras são capazes, têm habilidade. Verse 16, they're inspired by God. No versículo 16 ele diz que são inspiradas por Deus. And verse 16 again, he tells us that the Scriptures are profitable. E ele diz que elas são proveitosas no versículo 16. But he not only tells us what the Word of God is, which should get us excited. Ele não apenas se limita a dizer o que é a palavra de Deus, que já é suficiente para nos deixar entusiasmados. He tells us what the Word of God can do. Ele diz o que a palavra de Deus consegue realizar. And I find 7 things, he says, in these verses that the Word of God can do. E eu descubro 7 coisas que ele diz para nós nesse texto que a palavra de Deus pode realizar. Verse 15, it can make us wise with the most important kinds of wisdom, God's kind of wisdom. No versículo 15 diz que a palavra de Deus é capaz de nos tornar sábios. E sábios para aquilo que é mais importante sermos sábios. E termos a sabedoria de Deus. Verse 16, the Word of God can teach us. A palavra de Deus, no versículo 16, ela pode nos ensinar. We're ignorant. Nós somos ignorantes. We don't understand. Nós não entendemos. This book comes and it teaches us what is right and what is wrong, what we should believe, what we should not believe, how we should live and how we should not live. Então esse livro vem e ele nos ensina o que deveríamos crer e o que não deveríamos crer, como deveríamos viver e como não deveríamos viver, como deveríamos ser e como não deveríamos ser. The Scriptures are able to reprove us. As escrituras são aptas para nos repreender. The Greek word means to show us what we're doing that's wrong. A palavra grega quer dizer nos mostrar aquilo que estamos fazendo que é errado.
It means to convict us. E significa nos convencer, trazer convicção. The same word is found in John chapter 16, É a mesma palavra encontrada em João 16, where it is said of the Holy Spirit quando ele fala do Espírito Santo. that when he is come, he will convince the world, he will convict the world of righteousness and judgment. E quando ele vier, ele convencerá o mundo da justiça e do juízo. Now the instrument the Holy Spirit uses in the work of conviction is his word. E o instrumento que o Espírito Santo usa para trazer convicção é a sua palavra. For people to change properly, Para que as pessoas tenham uma transformação correta, adequada, they must know what they're doing that's wrong. elas precisam saber o que estão fazendo, o que está errado. They must be convicted of Elas sin. precisam ter convicção de pecado. People change when they're convicted that they're thinking wrongly, living wrong, desiring wrongly. As pessoas são transformadas no momento em que elas percebem que estão pensando errado, agindo errado, querendo errado. The Bible is what reproves us. A Bíblia é o que nos repreende. It's not the ideas of men. Não são as ideias do homem, It's not your ideas or my ideas. não são as suas ideias ou as minhas I ideias. have no more right to tell somebody that what they're doing is wrong than anybody else. Eu não tenho mais direito de dizer para uma outra pessoa que ela está errada do que qualquer outra pessoa tem. Unless what I'm using is the Word of A God. menos que eu esteja usando a palavra de Deus. The Word of God can make us wise, it can teach us, it can reprove us, and it can correct us. A palavra de Deus pode nos fazer sábios, ela pode nos ensinar, ela pode nos repreender e ela pode nos corrigir. The Greek word translated correct means to stand up on your feet and head you in the right direction. A palavra grega que descreve esse corrigir significa ficar em pé sobre os seus pés e ir na direção certa. The Bible not only knocks us down, A Bíblia não apenas nos faz cair de rosto prostrado no chão, it picks us up ela nos levanta também and tells us what to do to make right the wrong. e nos diz o que fazer para tornar reto o que está errado. Still further, this text says that the Scriptures are able to train us. Além disso, o texto ainda diz que as Escrituras são capazes para nos ensinar, nos treinar. Now, training means you do the right thing again and again and again until it becomes a habit pattern with you. Esse ensinar, ou também traduzido por treinar, significa que você faz uma coisa nova e nova e novamente, corretamente, de forma que aquilo se torne um padrão, um hábito para você. That's the purpose of training, Esse é o objetivo do treinamento. to make that which is unnatural, natural. Tornar aquilo que é não natural, natural. You begin to think right. Você começa a pensar de forma You correta. get the right attitudes. Você começa a ter as atitudes certas. You're trained in the right desires. Você é treinado para ter os desejos corretos. You're trained in the right values. Você está sendo treinado nos valores certos. You're trained in the right behavior. Você está sendo treinado a ter o comportamento The correto. Bible is able to do that. A palavra de Deus, a Bíblia, é capaz de fazer isso. Verse 17 says the Bible can make us adequate. A Bíblia diz no versículo 17 que a Bíblia nos torna aptos. You don't need to be more than adequate. Você não precisa ser mais do que adequado, apto. What makes you adequate as a minister of God? O que torna você apto como ministro de Deus? It isn't the ideas of Freud or Skinner or Rogers or Maslow. Não são as ideias de Maslow, Skinner, Rogers ou Freud. It is the Word of God. E sim, a palavra de Deus apenas. You have all you need in the Scriptures Você tem tudo de que precisa nas Escrituras to understand people and help people. para ajudar as pessoas e entender as pessoas e ajudá-las. And still further, Paul tells us in verse 17 that we have all we need in the Scriptures to make us sufficient to thoroughly equip us unto every good work. Mas Paulo diz, além de tudo isso que ele já falou, que no versículo 17 a palavra de Deus é suficiente para nos equipar para toda boa obra. Now, in the light of what Psalm 19 says,
À luz do que diz o Salmo 19, and in the light of what 2 Timothy 3 says, e à luz do que diz 2 Timóteo 3, how could we ever think we needed more than Scripture como é que nós poderíamos chegar a pensar de que precisamos mais do que as Escrituras? to understand people, Para entender as pessoas, to understand their problems, para entender os problemas das pessoas and to provide the solution to their e problems? para prover solução para os problemas das pessoas. It is not a degree in psychology that we need. Não é um curso em psicologia que nós precisamos. It is not reading the writings of the most learned and best-known psychologists that we need. Não é o conhecimento do que escreveram os mais conhecidos psicólogos que nós precisamos. It is knowing the Scriptures, É conhecer as Escrituras, knowing how to use them to understand people, saber como usá-las para compreender e entender as pessoas, studying the Scriptures to see what they have to say about the issues that secularists raise. ver o que as Escrituras dizem acerca do que os secularistas levantam. When they use terms and raise them in our minds, Quando esses secularistas usam termos e colocam esses termos diante de nós, instead of running to their books to find out what they say about these em problems, vez de corrermos para os livros deles para descobrir o que eles dizem acerca desses problemas, if the Bible is what it says it is, se a Bíblia é tudo o que ela diz ser, and if it can do what it says it can do, e se pode fazer tudo o que diz poder fazer, we ought to be driven to the Word of God to search the Scriptures to see what the Scriptures say about these nós things. temos que ser atraídos para mergulharmos na palavra de Deus para vermos o que ela tem a dizer que precisa ser feito. Because as Peter says in 2 Peter chapter 1, Porque como Pedro disse em 2 Pedro capítulo 1, that we have everything we need, que nós temos tudo de que precisamos, everything we need tudo de que precisamos for living para vivermos and for godliness e para a vida e para a piedade in our relationship with Christ no nosso relacionamento com Cristo and in the Word of God. e na palavra de Deus. That is either true Ou isso é verdade, or it is false. ou isso é mentira. And because I believe that's what the Bible teaches, I have one of two choices. E porque eu creio que é isso que a Bíblia ensina, eu tenho uma dentre duas escolhas. Since the Bible says it's sufficient, Já que a Bíblia se intitula suficiente, it either is ou ela é, or it's an error. ou ela é erro. I don't believe it's an error, Eu não creio que ela seja um erro. so I believe it's sufficient. Então eu creio que ela é suficiente. And in seeking to help people, E ao procurar ajudar as pessoas, I use the Scriptures. eu uso as Escrituras. I depend on the Scriptures. Eu dependo das Escrituras. And I have seen God do the very kind of things that Paul talks about in 1 Corinthians 6. E eu tenho visto Deus fazer exatamente as mesmas coisas que Paulo fala que Deus fez lá em 1 Coríntios 6. I have seen covetous people transformed, Eu vi pessoas avarentas transformadas. homosexuals Eu vi transformed, homossexuais transformados. adulterers Eu transformed. vi adúlteros transformados. I've seen anorectics delivered from their anorexia, Eu vi from their eating disorders. pessoas com Eating disorders. o termo anorexia, né? From depression, from anxiety, from Pessoas all of these libertadas problems. dessas desordens de comer, de ansiedade, de depressão e tudo mais. I've seen people whose behavior has been bizarre. They would have been described as schizophrenic. Eu vi pessoas cujo comportamento era bizarro, seriam descritas como esquizofrênicos. Transformed by the Word of God. Eu vi essas pessoas transformadas pela palavra de Deus. God's Word has power. A palavra de Deus tem poder. Let's trust it, Vamos confiar nele. study it, Vamos confiar nela, vamos estudá-la and use it. e vamos usá-la. God bless you, my friends. Deus os abençoe, meus irmãos. You have a tremendous opportunity Os irmãos têm uma tremenda oportunidade and responsibility, e responsabilidade. but God's given you the resources to do the E job Deus lhes deu os recursos para fazer o que Ele lhes propôs. in His Spirit No seu Espírito and in the Word of God. e na palavra de Deus. Amen. Amém.